o Eduardo Bolsonaro, isso porque mesmo após a condenação pelo Supremo, o Eduardo negou que a sua atuação política possa prejudicar uma eventual candidatura do irmão, o senador Flávio Bolsonaro, à presidência da República. Em entrevista ao Metrópolis ontem, o ex-deputado afirmou que tem contribuído para ampliar a projeção internacional de Flávio e disse que sua participação no cenário político traz benefícios à pré-campanha do senador. Eduardo também destacou encontros de Flávio Bolsonaro com líderes internacionais e afirmou que esses contatos foram viabilizados por sua articulação política no exterior. Segundo o ex-deputado, a eventual candidatura de Flávio Bolsonaro reúne uma rede de apoios internacionais sem precedentes. É o que a gente vai ouvir. Uma fala do ministro Alexandre de Moraes que foi feita durante o julgamento do senhor. Ele disse o seguinte, abre aspas, nenhum deputado federal tem o direito de fazer lobby contra o Brasil. Como é que o senhor avalia essa fala do ministro Alexandre de Moraes? Isso é normal. Em toda ditadura, as ditaduras elas confundem a vontade do seu povo com a vontade do ditador. Isso daí não é novidade. Eu lembro uma vez em que num entreveiro, o embaixador da China fez uma declaração formal contra mim. Ele fez a mesma coisa, falou que eu estava ameaçando o povo chinês, quando na verdade eu só estava preocupado com a ação do governo chinês em relação à espionagem e à utilização da empresa chinesa Huawei. Então isso daí não me causa nenhum tipo de espanto. E chegou tarde o Alexandre de Moraes. Eu queria onde é que estava o Alexandre de Moraes quando outros parlamentares denunciavam o presidente Bolsonaro como genocida no Tribunal Penal Internacional em Haia, ou violações de direitos humanos e etc., na OEA, na ONU. Então, mais uma vez, eles não podem reclamar, porque eu estou fazendo tendo sucesso, a esquerda nunca teve sucesso porque são acusações infundadas, e eu estou tendo sucesso mais uma vez. Aí eu aproveito só para pegar um gancho para falar que eu não tenho nenhum tipo de problema e não trago problemas para a campanha do Flávio, eu trago só benefício. Flávio é o primeiro candidato a presidente que já se encontrou com diversos chefes de Estado. Já se encontrou com o chefe de Estado de Israel, Benjamin Netanyahu, do Bahrein, Sheikh Salman bin Hamad Al Khalifa, dos Estados Unidos, Donald Trump, que agora no G7, o Lula, que é presidente, senta na cadeira presidencial, não conseguiu sequer um encontro de canto de bastidor com o presidente Donald Trump, já conseguiu um encontro com o presidente Milei da Argentina, já se reuniu com o novo presidente do Chile, José Antônio Cash, tudo através de intermediação minha. Então, Eduardo Bolsonaro ele entrega resultados para a campanha do Flávio Bolsonaro e é, certamente, de longe, a campanha presidencial entre direita e esquerda, com o maior apoio internacional que já se viu. Deixa eu chamar um breve intervalo comercial para quem nos assiste nos canais da LG Channels. Bem rapidinho, a gente já volta com a nossa programação. E continuamos com a nossa programação normal para quem nos assiste aqui pelo YouTube. A gente vai ver mais um trechinho do Eduardo e já volto para comentar com o Felipe, porque o Eduardo Bolsonaro está considerando aí ser uma chave mestra na campanha do Flávio Bolsonaro e está falando no seu nome na terceira pessoa. O Eduardo Bolsonaro é um grande ativo para a campanha do Flávio Bolsonaro. Ele se chama de Eduardo. Então vamos ver um próximo trecho em que ele fala e ameaça o ministro Alexandre de Moraes a mandar a bendita da carta rogatória aos Estados Unidos. Não foi surpresa, não ficou abalado, presumo. Zero abalado. Eu duvido, eu desafio o Alexandre de Moraes, o STF, a mandarem essa sentença para ser cumprida aqui nos Estados Unidos. Estou desafiando o Alexandre de Moraes. Ele não vai fazer isso, pelo mesmo motivo que ele não mandou uma carta rogatória para me ouvir. Porque na carta rogatória existem requisitos mínimos, que quando chegar aqui, antes do DOJ despachar para o US Marshals bater na porta da minha casa, que são eles que cumpririam o mandado de intimação ou citação, eles certamente analisam requisitos mínimos. Eles veriam que não pode, tal qual ocorreu na Itália contra Carla Zambelli, a vítima ser também o julgador. Então, mais uma vez, até onde a justiça brasileira vai levar a cabo essa perseguição? Ele só reforça o meu rótulo de perseguido. Olha, antes de passar a bola para você, Felipe, a gente vai falar um pouquinho do William. O William, que está sempre aqui com a gente, já fez um comentário aqui estranhando a nossa bancada. Eu quero dizer para o William que a gente está testando aqui novos formatos. Ele pode, inclusive, comentar. Quem estiver nos assistindo pode, inclusive, comentar, se você prefere
a bancada, se prefere a cadeira, prefere o jeito mais informal, é só contar pra gente que a gente escuta vocês. Não tem nada estranho acontecendo, tá, gente? São testes para ver o que fica melhor aí para nossa audiência. Agora sim, Felipe, eu quero te ouvir, porque o Eduardo Bolsonaro já se considerou um ativo importante da campanha do Flávio, diz que, pelo contrário, não está atrapalhando, está ajudando. Que nunca antes um pré-candidato à presidência da República se reuniu com autoridades internacionais, assim como o Flávio está se reunindo, por intermédio do Eduardo, e agora, mais uma vez, ele fala do ministro Alexandre de Moraes, que precisa enviar a carta rogatória lá para os Estados Unidos. Eu discordo desse ponto do Eduardo Bolsonaro, achando que ele vai ser um ativo importante na campanha do Flávio Bolsonaro. Até porque o bolsonarismo, né, já atinge e já engloba aquelas pessoas que seguem e gostam do Eduardo Bolsonaro. Então, assim, se o Flávio Bolsonaro quiser, de fato, ter chances reais de ganhar do Lula nesse processo de reeleição, ele tem que começar a se articular e se aliar com pessoas que possam somar, né, a campanha dele, possa dialogar com outros eleitores que saiam da bolha do bolsonarismo. Então, o Eduardo Bolsonaro tem pouco, na minha opinião, que ajudar a campanha do Flávio Bolsonaro, né? Aí tudo bem, aí ele fala que conseguiu articular a reunião com o Donald Trump, com várias lideranças internacionais, mas o escopo disso, a repercussão disso, a influência disso na eleição no Brasil é muito pequeno e muito restrito. Então, um pouco, na minha opinião, pouco vai aumentar a questão do voto. Mas o Eduardo Bolsonaro colocou, na minha opinião, nesse trecho que ele falou, um ponto que eu acho interessante a gente elaborar um pouco mais, né? Primeiro, né, na decisão do Alexandre de Moraes, que recebeu esse processo de essa denúncia do Ministério Público Federal, ele claramente, ao exemplificar o porquê que esse processo contra o Eduardo Bolsonaro deveria prosseguir, ele fala textualmente que o Eduardo Bolsonaro conseguiu, né, aplicar a Lei Magnitsky contra ele, né? Ou seja, ele é vítima e ele é relator do processo, né? Isso não dá para aceitar no Estado Democrático de Direito, né? E, infelizmente, o Alexandre de Moraes não quis, né, se declarar suspeito ou impedido nesse processo e julgou o Eduardo Bolsonaro. E aí tem um ponto que o Eduardo Bolsonaro coloca, né? Isso, de fato, na opinião do Eduardo Bolsonaro, que eu compactuo, né, vai acabar ajudando a narrativa de perseguido do Eduardo Bolsonaro, né? Então, o Eduardo Bolsonaro, na minha opinião, acertou em falar isso. Não dá para a gente aceitar que o relator seja relator, juiz e vítima do processo, mas isso ajudou o Eduardo Bolsonaro, na minha opinião, a capitanear e a criar narrativa alegando perseguição política do Alexandre de Moraes e da justiça brasileira contra ele e contra a sua família. Pois bem, depois de comentar os efeitos da condenação no cenário político, Eduardo Bolsonaro afirmou que pretende levar o caso a autoridades dos Estados Unidos. Ao Metrópolis, o ex-deputado diz que vai informar a Casa Branca, ao Departamento de Justiça e parlamentares americanos sobre a decisão da primeira turma do Supremo, que o condenou por tentativa de interferência no processo da trama golpista. Eduardo também questionou o posicionamento de outros países em relação ao caso, defendeu mudanças no cenário político brasileiro e afirmou que continuará levando denúncias sobre o Brasil ao exterior. Vamos assistir. Pretende reativar o canal de interlocução com o governo Trump após essa decisão do STF? Esses canais nunca pararam. Não, eu sei, mas eu digo, o senhor pretende levar essa decisão do STF à Casa Branca? Certamente. Eu levarei à Casa Branca, eu levarei ao State Department, eu levarei ao Congresso americano, falarei com todos os congressistas que são nossos aliados e temos interlocução, porque isso daí é uma afronta ao governo americano. Será que realmente só o Brasil está certo? Estados Unidos, Espanha, Itália, Argentina, está todo mundo errado? Ou mesmo Polônia, né, onde o jornalista, o Didi, conseguiu asilo? A gente tem que virar essa página do país. A gente tem que colocar um novo governo, a gente tem que colocar um novo Congresso para conseguir segurar esse STF perseguidor. Não dá, com todo respeito. Eu sou o deputado federal mais votado da história do Brasil. Retornaria para o meu país para seguir sendo ali presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Agora eu estou impedindo de exercer meu trabalho porque eles acham, né, que por terem prendido senhorinhas no 8 de janeiro, né, terem perseguido aí o meu pai, o primeiro ex-presidente do Brasil que é preso sem
acusação de corrupção, por um golpe fantasioso. Eles estão achando que isso daí vai fazer, isso daí não vai acontecer nada? Nós seguiremos denunciando esses crimes internacionalmente. E vai acontecer alguma coisa, Felipe, com as denúncias do Eduardo Bolsonaro? Vai mudar alguma coisa na vida do ministro Alexandre de Moraes? Não, para Alexandre de Moraes e para o STF, depois dessa decisão, né, o Eduardo Bolsonaro é um gigante e vai conseguir mobilizar o governo dos Estados Unidos inteiro para sancionar o Brasil e sancionar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? Mas, de forma pragmática, eu duvido. Eu duvido que ele consiga levar essa denúncia para o primeiro escalão. Né? E o primeiro escalão, depois dessa denúncia, irá de fato, mobilizar a estrutura para sancionar pela Lei Magnitsky o Alexandre de Moraes. Né? Então, assim, então, realmente, na minha opinião, Neila, eu sou muito cético com algumas coisas. Né? Por isso que eu acho que esse processo do STF deu muita moral, né, e muita força ao Eduardo Bolsonaro, força esta que ele não tem. Na minha opinião, ele não tem, não é tudo isso, não conseguiu mobilizar. Na minha opinião, o Trump, quando entrou no poder, já estava com isso na cabeça, né, por conta de várias explicações que ele recebeu de várias pessoas diferentes. Né. E depois, por meio da política, o governo norte-americano mudou em relação à taxação e à sanção do Alexandre de Moraes. Né? Então, por isso que eu acho que é realmente um absurdo. Agora, tem uma situação que eu queria só destacar, Nira. Eu acho completamente legítimo a gente criticar decisão judicial. E criticar a decisão judicial não significa que a gente não vai acatá-la. Né? Claro, a gente acata, justiça é a última instância, eu respeito, eu acato, mas eu discordo da decisão. Né? E é bom lembrar que as pessoas esquecem, né? O próprio PT, Partido dos Trabalhadores, se falou que o impeachment foi um golpe. Né? O impeachment foi golpe. Ou seja, o impeachment passou pelo Congresso Nacional, passou pelo STF, né? E a Dilma foi impeachmentada. Né? Se levar a ferro e fogo essa questão, né, deveriam também falar que essa narrativa do Partido dos Trabalhadores seria também uma afronta ao Estado Democrático de Direito e às instituições. E quem fala isso deveria ser processado e condenado também por faltar com a verdade. Né? Ou seja, para mim, o Brasil, infelizmente, não só o Brasil, o mundo, né? O mundo polarizado está doente, a gente perdeu a capacidade de colocar o sentimento de lado e analisar a questão de uma forma técnica. E tudo é narrativa, o que outro fala está errado, eu odeio o que outro fala, eu odeio o outro, né? Eu odeio o emissor e a mensagem, né? Ou seja, não se constrói um país assim, não. Então, por isso que essa decisão, na minha opinião, do STF contra o Eduardo Bolsonaro só ajuda a colocar fogo nesse cenário que, na minha opinião, tinha que ser atenuado. Muito bem, vou mudar de assunto um pouquinho.